Vamos então avançar para a análise a esta partida. Nuno Camito, já disseste quase tudo, um resultado suado, difícil para o Grupo União Sport, que teve de responder e foi espicaçado à desvantagem, com o Corval a vender de facto cara esta derrota, numa partida em que o União esteve um pouco adormecido, a rendilhar muito o jogo, a não digamos, simplificar também a partida, mas depois, ao ver-se em desvantagem, respondeu e deu a cambalhota ao marcador. É verdade, foi um jogo difícil. O Corval diria que tinha a lição muito bem estudada para a recepção aqui ao Grupo União Sport. Foi um jogo difícil. A equipa na primeira parte teve muitas dificuldades em articular o seu futebol ofensivo. O Corval sempre numa grande entreajuda entre os seus jogadores e foi fazendo com que o União se precipitasse, jogasse muito também às vezes no individualismo, e aí Capela, Serrano e Pipo, sempre muito marcados pelos seus opositores, tiveram muitas dificuldades. E a primeira parte apenas teve um lance digno de registro num remate de Alex, jogador do Corval, com Nuno Braz a fazer uma grande intervenção. Na segunda parte a partida começou com o mesmo tónico, União com dificuldades em expor o seu futebol ofensivo, até que num contra-ataque a equipa do Corval conseguiu desfeitear o guarda-redes Nuno Braz numa jogada muito rápida de contra-ataque em que Duarte, o lateral esquerdo, apareceu na cara do guarda-redes do União e fez o primeiro golo. E diria que isso foi o toque a reunir o golo da equipa do Corval, como que acordou de repente a equipa de Cipriano Madeira, que respondeu rapidamente por intermédio de Bruno Machado, num cruzamento de Miguel Serrano, que se conseguiu libertar lá do lado direito, um cruzamento com régua e esquadro para o cabeceamento de Bruno Machado. Depois uma jogada muito boa de Miguel Serrano, que passou por meia equipa do Corval, entregou a Capela, que devolveu a Serrano, e o remate deste encontrou as mãos de Gabriel. Grande penalidade bem assinalada, e o segundo golo para a equipa do União, também convertido por Miguel Serrano. E já no final na final da partida, o mesmo Miguel Serrano, depois de uma boa jogada de ataque do União, em que Marvin ganhou de cabeça, solicitação de Ricardo Bernardo para Miguel Serrano, que na cara do guarda-redes Mário Mendes não facilitou e fechou a partida, vencendo então aqui o União por 3-1. Repito, uma vitória justa pela reação que a equipa teve ao gol sofrido, mas muito difícil pelo aquilo que o Corval também jogou, que não deixou a equipa de Cipriano jogar, em especial na primeira parte. Diria que até quando teve forças, a equipa do Corval dificultou e muito a vida à equipa do Grupo União Sport. Já temos aqui connosco Paulo Pinheiro, ele que hoje fez mais um jogo para a União, é um dos históricos desta equipa. Paulo, boa tarde, e a primeira pergunta que tem endereço é o porquê de teres trocado o teu número. Se é uma situação em que é para ficar, porque tu jogaste toda a tua vida com o número 4 e hoje, sabendo o que aconteceu ao Duarte, envergaste aqui a camisola número 11. Podes tirar a máscara, estamos em distanciamento, estamos a mais de 2 metros, tu tens um microfone, eu tenho outro. Quer que comeces por explicar, de facto, este simbolismo de teres a camisola 11? É uma homenagem ao Duarte, porque é um miúdo cheio de garra, cheio de ambição, e eu revejo-me um pouco nele quando era novo, a ambição que ele tinha em jogar e correr e lutar até ao último minuto, e por isso, enquanto eu por aqui andar e enquanto eu conseguir jogar e que ele não regresse, infelizmente, vou usar a camisola 11, que era a camisola dele. Muito bem, feito essa homenagem mais que merecida ao Duarte. Um jogo difícil, Paulo. Início de campeonato, já é difícil jogar aqui no Corval tradicionalmente. A equipa fechou-se muito, chegou à vantagem. Diria que o gol do Corval foi como que o abanar um sino na cabeça dos jogadores da União, que a partir daí reagiram e bem, e deram a volta ao resultado.
Sim, nós sabíamos que o Corval ia aguentar o resultado 0-0 o máximo que conseguisse e numa saída rápida tentar fazer o golo. Acabaram por ter a felicidade de o fazer. Nós estávamos avisados para isso, para a perda de tempo, para aguentar o máximo possível o tempo no 0-0. Tínhamos a obrigação de fazer melhor na primeira parte e, como tu disseste bem, o golo foi o tónico que nos faltava para a gente se galvanizar para a vitória, porque estávamos ali naquele rengue-rengue e dali não saíamos. Uma equipa, Paulo, que também teve problemas durante a pré-temporada, a equipa esteve confinada devido a um caso de Covid, isto vai ser de facto um problema. Isso afetou a preparação da equipa para esta temporada, até porque tiveram cerca de 10 dias parados, correto? Afetou porque tínhamos 3 treinos feitos já, estávamos a levar a carga normal na pré-época e vimos o nosso percurso ser interrompido ali pelaquela situação do Covid, tivemos 12 ou 11 dias, não me recordo muito bem já, confinados, sem poder treinar, sem fazer nada, é só estar em casa e pronto, e pouco mais. E claro que isso faz a diferença agora aqui, porque fizemos em 4 semanas o que devíamos ter feito em 6, portanto estamos a acusar um bocadinho também o peso nas pernas por causa dessa pré-época mais acelerada e com mais cargas para nos meter onde a gente deve estar. A equipa reforçou-se com jogadores conhecedores do distrital. Isso é benéfico, Paulo? Nos últimos anos os jogadores que tinham vindo eram jogadores que não conheciam o distrital da Associação de Futebol de Évora. O Azinhais, o Ricardo Bernardo, o Capela, o regresso ao clube, facilita também o entrosamento porque conhecem aquilo que é a realidade do futebol distrital em Évora. Sim, claro que facilita, porque para além de os conhecermos como colegas e como amigos do dia-a-dia, também conhecemos como adversários e sabemos o que é que eles podem dar e isso facilita no entrosamento, claro. Infelizmente tem sido um pouco a apanágio dos jogadores que têm vindo de fora do nosso distrital, como é que é dizer, desprezam um pouco o nosso distrital, pensam que o nosso distrital é um distrital fraco. Eu não concordo muito com isto. A prova disso foi a Associação de Futebol de Évora ir representar Portugal numa competição a nível europeu. Prova bem que nós estamos a trabalhar bem aqui no distrital de Évora e que não podem vir para aqui pensar que são melhores que os que cá estão. Têm de vir para acrescentar alguma coisa, toda a gente acrescenta se trouxer qualidade, mas não são superiores ou inferiores. Têm de trabalhar como nós e os que vêm de fora têm de perceber isso. Um plantel curto que vai ter também a ajuda dos jogadores júniores. Diria que este ano está tudo pronto para jogar, Paulo. Sim, temos uma equipa muito homogénea, tudo pronto para jogar, tudo luta pelo objetivo de ingressar no 11. Isso é benéfico para o treinador, é benéfico para a equipa, é benéfico para a União. Uma palavra para os miúdos que têm trabalhado bem dos júniores, que têm muita qualidade. Alguns, e graças a Deus, tive a felicidade de os treinar e vê-los chegar a séniores é muito bom e só lhes tenho a desejar a maior sorte e que continuem a trabalhar como têm trabalhado até aqui connosco durante a semana, porque a qualidade há de ser recompensada. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Um dos capitães da equipa do grupo União Sport, ele que fez aqui então esta homenagem e ficamos já a saber que vai envergar até poder a camisola número 11 de Duarte Chiola. Aqui fica a homenagem também de um dos capitães da equipa do Grupo União Sport. Ele disse mesmo que se revia de facto na irreverência de quando era jovem de Duarte Chiola e portanto aqui fica também essa homenagem ao jogador número 11 da equipa da União que, como todos sabemos, atravessa uma fase difícil, mas vai de passo em passo, recuperando. Peço ao Cipriano para tirar a máscara, estamos em distanciamento mais que suficiente, que aproxime o microfone para que possamos ouvir. Difícil, Cipriano, já se esperava. O Corval vende aqui caras as derrotas, a equipa com muitas dificuldades na primeira parte, sofreu aquele golo ao minuto 60 e isso foi como que um tocar na cabeça e um sino que acordou a equipa do União. Acordar. Sim, de facto, é isso mesmo. Portanto, na primeira parte fomos muito apáticos. Início da segunda parte também, depois de falarmos e retificarmos alguns posicionamentos, mas acima de tudo o retificar ou na tentativa de jogar mais na verticalizar muito mais o nosso jogo para os avançados. Nós estávamos a lateralizar, deixávamos apertar, o adversário apertava e nós depois na decisão decidíamos sempre com muita dificuldade ou mal. Chamámos a atenção disso, chamámos a atenção também nos
chegar perto do homem do portador da bola. Portanto, a nossa pressão estava a ser uma pressão à zona quando, com este tipo de jogadores e eles estavam confortáveis no jogo e nós precisávamos de ganhar, porque queríamos ganhar o jogo, faria todo o sentido não deixar jogar, pressionar e pressionar o portador da bola. Nós precisávamos uma zona meio impressionante, não se percebeu muito bem também o que é que estava a fazer, e depois na segunda parte, após o golo, pronto, surgiu outra união. Acho que foi um clique, o golo do adversário foi um clique para nós, e depois chegámos ao 3-1. Foi justo quanto baste, perante uma equipa difícil, que fechou linhas de passe, fechou-se, tentou sair, como saiu e muito bem no golo. Foi uma transição muito rápida, quase sempre ao primeiro toque e aparecendo na cara do nosso guarda-redes. Nós fomos em busca dos 3 pontos e conseguimos. Os 3 pontos, já passou à história este jogo. Agora vamos nos focar no próximo. Muito se espera do trio de ataque do União, porque são jogadores virtuosos, o Miguel, o Fábio e o Bruno, que é de facto um goleador nato, mas na primeira parte houve muita dificuldade desses jogadores estarem no jogo, até porque o Corval também apartou sempre com 2 jogadores na marcação, tinha a lição bem estudada. Claro. Mas houve aí falta de rapidez, de circulação de bola, se o sente isso? Então, foi isso que eu estava a dizer. Nós não estávamos a verticalizar o jogo. Quando o Miguel e o Capela saem do jogador, ganham 2, 3 metros, nós olhávamos, não metíamos logo, perdíamos o timing para meter a bola na vertical. Quando metíamos, a bola está dividida, e na primeira parte está toda a gente ainda com muito gás, não é? O metro quadrado é muito caro nas primeiras partes dos jogos, portanto nós tínhamos que ser muito mais, simplificar muito mais o jogo, e nós não adornámos aqui e ali alguns lances na primeira parte, porque esses lances de adornar é já na segunda parte, quando há mais espaço para jogar. Na primeira parte havia pouco espaço para jogar, quisemos adornar como se estivéssemos em campo aberto, como se estivéssemos a jogar em contra-ataque, com muito espaço na frente, como aconteceu na segunda parte, que surgiu o terceiro golo, surgiu ali mais uma ou duas jogadas de entendimento e combinações táticas muito boas, mas essas combinações surtem efeito quando há muito espaço para jogar. Havendo pouco espaço, é simplificar o jogo, jogar pé para pé, arranjar combinações táticas onde o adversário esteja mais frágil. O adversário na primeira parte nunca teve fragilidade, porque conseguiu sempre equilibrar nos corredores, sempre 2 homens. Era difícil, quer o Miguel, quer o Capela, mesmo com algum jogador nosso a ir em apoio, fazia uma igualdade numérica de 2 para 2 no corredor, tornava muito mais difícil. Nós nunca conseguimos pôr o Miguel de 1 para 1, nunca conseguimos pôr o Capela de 1 para 1, também porque o adversário também não deixou. Portanto, também há muito mérito do adversário, e toda a gente está ainda com muito gás no início. Portanto, é a justificação. O União esteve em confinamento 10, 11 dias sem treinar, Cipriano. Isso atrapalhou certamente os planos da pré-temporada? Sim, porque nós podíamos ter feito uma pré-temporada muito mais calma, com mais período de descanso, mais treino. Fomos obrigados, a partir do dia 8 de setembro até hoje, a treinar mais vezes, a fazer mais. Portanto, é natural que um ou outro jogador possa estar um pouco mais carregado fisicamente. Também é o primeiro jogo que estamos a jogar com esta temperatura, a jogar de dia, portanto é natural que haja aqui uma pequena diferença, mas esses 10 dias de paragem obrigou-nos, de facto, a nós acelerarmos agora o processo. Para nós, a pré-temporada teve 4 semanas, acabou hoje. Quando o jogo está empatado, faz uma substituição que, à partida, pode-se pensar que é um retrocesso. Tirar um virtuoso que é o Pipo e coloca o João Diniz. O que é certo é que funcionou às mil maravilhas, porque trouxe ali mais... foi mais aguerrido o meio campo da União na recuperação da bola. Foi isso que quis Cipriano. Claro, o Pipo é um jogador, nem preciso estar aqui a dizer, a adjetivar o jogador. É um jogador que tem muita qualidade. Ali naquele momento eu achei que era preferível meter um jogador mais fresco, porque o nosso meio campo também já estava carregado. O Varela está com um amarelo também, que não podia, ou não devia, podíamos ficar ali com menos um jogador, e nós pensámos de facto em colocar um jogador mais fresco no meio, que conseguisse levar a bola até aos nossos avançados, e o João, e também que chegasse perto da área para o remate. O João Diniz é
um jogador que chega bem à área, é um jogador rápido, é um jogador alto, e nós estávamos a precisar ali de um apoio quer para o Ricardo, quer para o Varela. Portanto, saiu o Pipo, podia sair um dos outros que estavam desgastados, optámos pelo Pipo, mal ou bem, não interessa, é a opção, independentemente do resultado, foi uma opção que nós achámos que devíamos pôr ali mais força naquele meio campo. Cipriano, plantel curto, como também exige neste momento, em termos de pandemia, ninguém está de bolsos cheios, mas um plantel muito homogéneo. Estão aqui 19 jogadores, faltava o Jovelino Malhão, penso que é o único, sim. Tem o apoio do plantel júnior com os miúdos a treinar à semana e se calhar também prontos quando for preciso virem a jogo. Satisfeito com aquilo que tem esta temporada, até porque houve aqui um inverter, a União deixou de ir ao mercado de Lisboa e de Setúbal e foi buscar jogadores que conhecem profundamente o Distrital da Ação de Futebol de Évora. Isso também é uma vantagem. Sim, nós mantivemos a espinha dorsal da equipe. Daqueles mais utilizados nos últimos jogos da época passada, ficaram 9 jogadores. Portanto, saíram 2 jogadores. Isso equivale a dizer que mantivemos a estrutura da equipa. E fomos buscar jogadores que nos equilibrassem. Agora, ficámos com menos jogadores do que na época passada, ok, foi um risco, é um risco da equipa técnica, de mim, essencialmente, e em concordância também com a direção, ou vice-versa. Agora, nós temos plantel mais do que suficiente e depois temos os miúdos a treinar connosco, que nos podem dar uma ajuda aqui e ali, num determinado momento em que a equipa esteja, ou alguns jogadores mais carregados, ou lesionados, ou eventualmente castigados, e nós temos ali matéria para fazer um campeonato bom e para discutir o primeiro lugar. Portanto, é isso que nós queremos, a não ser que haja uma hecatombe de lesões ou de castigos. Também isto não vamos estar a pensar no pior, senão tínhamos de ter 30 jogadores, né? Portanto, aqui é muito isto, um plantel homogéneo, com muita qualidade, conhecem perfeitamente o Distrital e tem um espírito de amizade forte, um espírito de grupo forte. Portanto, é isso que nós privilegiamos, qualidade eles têm. Cipriano, vem aí a paragem já para a União no campeonato, porque este ano temos número ímpar, mas está a Taça. A União, penso que há 5, 6 temporadas não vai à Taça de Portugal. Em sorte ficou isento na primeira eliminatória, agora calhou o Feirense da Liga de Honra, que teve um arranque muito bom, 2 vitórias e 1 empate. O que é que a União pode fazer, sabendo-se que na Taça costuma haver muitas surpresas? A equipa vai bater-se certamente por uma passagem, Cipriano. Só uma correção, é 3 vitórias e 1 empate que tem o Feirense. É assim, nós vamos desfrutar do jogo. É um jogo que estes jogadores mereceram, porque nós estamos lá porque, pronto, os jogadores que já cá estavam, que ficaram do plantel, e os outros também que não estão no plantel, mas que já não estão cá, que também fizeram por isso. Portanto, nós todos fizemos por isso, e é um prémio para eles. Portanto, nós vamos desfrutar do jogo, sabemos que não podemos vender banha da cobra, não é? Portanto, aqui é muito simples, é uma equipa altamente profissional, candidata a subir à Primeira Liga. Nós somos uma equipa do Distrital candidata a ficar em primeiro lugar, do Distrital de Évora, e queremos jogar o jogo, fazer aquilo que nós pudermos fazer, que o Feirense nos deixar fazer também. Temos qualidade para discutir aqui e ali o jogo. Agora, não podemos estar aqui com grandes coisas. Vamos desfrutar do jogo, jogar o nosso jogo, evitar, sim, evitar que o Feirense jogue. Se conseguimos pô-los a jogar pouco, não vai ser fácil, mas não estamos muito incomodados com isso. Vamos trabalhar para o jogo do Feirense, diferente do que trabalhamos para o jogo do Corval, diferente do que vamos trabalhar para o jogo do Montrigo a seguir. Agora, o foco é o nosso campeonato, e jogo a jogo ir passando os adversários diretos, aqueles que competem connosco aqui neste distrital. O Feirense é um jogo que vamos tentar fazer o nosso melhor, trabalhando com a parte mental dos jogadores. Isto, jogar sem público, Cipriano, é diferente. A gente ouve quase tudo que os treinadores, e até eu aqui de cima digo, acredita que isto é para continuar, Cipriano? Não vamos ter aqui mais uma interrupção abrupta dos campeonatos? Isto começou... Eu espero que continue, sinceramente. Espero que as pessoas que mandam nisto, não sei se é a DGS, se são os governantes, se quem é, a Autoridade de Saúde, alguém manda nisto. Na minha opinião, estamos a meter toda a gente no mesmo saco. E acho que se devia aqui haver uma separação relativamente ao que é o futebol distrital,
o que é o futebol amador do que é o futebol altamente profissional, que tem claques, etc, etc. Portanto, nós aqui, num campo como este, que conhecemos e que estamos a ver, quer dizer, que tem uma média de espectadores de 60 ou 70, o mínimo que estavam de distância um dos outros, se a direção do Curval quisesse, se a GNR quisesse, era 20 metros um do outro, portanto não havia Covid que pegasse. Portanto, há aqui dois pesos e duas medidas diferentes para o que é o futebol distrital, o futebol amador ou semi-profissional, do que é o futebol altamente profissional. Portanto, eu até entendo que no futebol profissional não haja público ou haja pouco público. Agora, eu tenho mais uma questão, ou posso colocar mais uma questão. Então, mas nós somos mais inteligentes ou temos alguma diferença em relação aos alemães, em relação aos italianos, em relação aos holandeses, em relação aos austríacos, que têm países que têm mais população e as pessoas trabalham com rácios e com percentagens. Mas nós temos um país com 10 milhões de habitantes, 600 ou 700 pessoas positivas, se calhar as que estão positivas nem sequer gostam de futebol, nem vêm ao futebol, e depois abrimos as touradas, abrimos espetáculos, fazemos manifestações de rua, fazemos etc, etc. Sente-se prejudicado. E o futebol, acho que sim, muita gente já levantou com a voz, muito mais do que eu, porque eu sou uma formiga, portanto os tubarões já andam a falar nisso e não conseguem, portanto, as minhas palavras devem cair em saco roto, se alguém as ouvir, claro, agora, que é uma pena estes jogos na telha, porque estamos a perder, se já tínhamos perdido, porque os tempos são outros, espectadores nos estádios, agora com isto, se calhar vamos acabar com os clubes. Portanto, e é isso que as pessoas aqui não estão a perceber, porque nós, estes clubes pequenos, não é só no Distrital de Évora, são em todos os distritais, é que alimentam as nossas seleções. Foi sempre assim ao longo e vai continuar a ser. Portanto, os meninos não nascem todos numa incubadora, nem têm lá no Jamor uma incubadora para meter lá uns meninos para crescer, para jogar. Portanto, têm que ir à rua e estão a matar esse futebol, estão a matar o futebol de rua e se calhar olhamos, se isto continuar assim, olhamos daqui a uns tempos e dizemos porque é que não somos campeões da Europa outra vez? Porque é que não somos isto ou porque é que não somos aquilo? Porque nós temos os melhores jogadores da Europa, estão nos melhores campeonatos da Europa, somos campeões da Europa e depois temos 600, 700 casos positivos, morrem 3 ou 4 pessoas, infelizmente, também, e depois fechamos-nos todos. E, dá que pensar, acho que é uma situação que nós temos que refletir, mas nós que andamos aqui a bater, temos a nossa opinião também, porque também somos seres pensantes, quem manda decide, às vezes, umas vezes bem, outras vezes mal, mas é mesmo assim. Eu, como treinador, também quando decido meter 11 jogadores lá dentro, às vezes também decido mal, e tenho consciência que decido mal, mas já tinha metido aqueles 11 aos 2 minutos, não vou tirar 5 e meter 5. Portanto, e assim a Autoridade de Saúde, a DGS, os governantes também, lhe pode acontecer o mesmo. Se calhar estão a ver o mesmo que nós, mas não podem porque estão amarrados. Eu, como não estou amarrado, posso falar. Muito obrigado, Cipriano Madeira. Também a opinião do treinador sobre esta situação que todos vivemos da Covid-19, que é de facto muito preocupante para toda a gente. O futebol distrital, tal como todo o futebol, de facto sofre com esta pandemia. Pedro, Curval, enquanto teve pernas, diria que esteve muito bem, adiantou-se no marcador. O que é que falhou a mãe Pedro? Sofrer aquele gol logo ali de seguida poderá ter condicionado o resto do jogo? Eu acho que, boa tarde, primeiro que tudo, eu acho que o primeiro foi marcarmos o golo. Se nós pudéssemos escolher o momento que marcamos os golos, não seria ali certamente. Acho que, como disse o Mister, a equipa do Montemor estava bastante adormecida, nós tínhamos até o jogo bastante controlado, mas naquela altura o nosso golo, por incrível que pareça, veio calhar mesmo mal, porque um golo é jogada, um esforço incrível do nosso defesa esquerdo para fazer o golo, para correr aquele corredor todo e fazer o golo, e depois no lance a seguir fica fora do jogo e é por ali que o União entra, é por ali que faz o golo. Já tínhamos um jogador a aquecer. O Duarte é um excelente jogador, mas já não competia há alguns anos aqui da terra e voltou hoje a estrear-se, o que é muito bom para nós. Depois, claramente, a partir dos 25 minutos da segunda parte, não tivemos pernas para acompanhar o ritmo e o andamento da equipa do Montemor. Só conseguimos fazer 2 jogos de preparação até chegarmos aqui. Houve sempre dificuldades nas outras equipas a deslocarem-se cá, de nós a sairmos daqui por causa dos transportes, e não o conseguimos fazer. Estamos quase ainda numa pré-época a tentar
ganhar o ritmo certo para este campeonato, porque sabemos que não é uma prova fácil, mas estou muito contente com a atitude dos meus jogadores, com o que eles fizeram hoje aqui. Depois surge também o golo do penalti, que hoje em dia está cada vez mais difícil, a gente já não sabe o que é que podemos fazer, o que é que os jogadores fazem quando uma bola é chutada ali em cima e marca-se, nem sequer podemos reclamar com uma coisa que não tem reclamação. Para mim, bastante injusto, e o Montemor fica por cima e a partir daí ficámos realmente sem pernas para ir atrás do resultado. Pedro, como disseste, a equipa em construção, hoje apenas 4 suplentes, é sempre um problema, é uma equipa que tem muito jogador de origem brasileira, porque também nestes locais é cada vez mais difícil, certamente, arranjar jogadores para representar estes clubes. É um plantel ainda, como disseste, em construção. Sim, o plantel está em construção. Houve jogadores que chegaram há bem pouco tempo. O ponta de lança que entrou, o Vinícius, chegou há 2 semanas, nem tanto. O Dani, o extremo-direito, também chegou de Lisboa há pouco tempo. Temos muito pouco tempo de trabalho. Hoje o Marcelo, que tenta fazer feito uma pré-época espetacular, tinha sido um jogador dos mais influentes e é da casa, já é um dos capitães da equipa. Por força do trabalho não pôde jogar. Temos também 2 jogadores japoneses, um deles hoje muito bom, um número 10 com muita técnica e muita boa visão de jogo, está lesionado e também não poder jogar. O plantel, tentámos fazer um plantel, dada também a situação que vivemos todos, um plantel mais curto, mas com mais qualidade, mas depois quando há estas situações que há 1 ou 2 jogadores que falham, nota-se bastante na equipa, e isso sente-se, entramos fortes no jogo e o objetivo era esse, entramos a tentar fazer um bom resultado. A primeira oportunidade de golo é do Curval, a mais flagrante de todas é do Curval, podíamos ter saído para o intervalo a ganhar, mas isso de poder para o ser ainda vai muito, a equipa tem muito que trabalhar, tem muito que lutar, tem muito que dar, mas acho que temos muito mais qualidade do que o ano passado. Vais ter menos dificuldades do que nas últimas épocas para manter o Curval na elite? Sim, penso que os resultados vão acabar por aparecer porque a qualidade está lá. Hoje, claramente, a mensagem no final do jogo foi essa. A qualidade que nós temos, precisamos é de elevar os nossos índices físicos para conseguirmos depois acompanhar as segundas partes com estas equipas. Porque claramente nós estamos no banco e estamos a perceber o que está a acontecer. Claramente, depois de fazermos o golo, a nossa equipa começou sem explicação aparente, porque estávamos a ganhar e devíamos nos fechar mais atrás e começámos a dar mais liberdade no meio campo, mais passos atrás, e foi por aí que o Montemor depois conseguiu entrar e fazer os golos e dar a volta ao resultado. Ok, Pedro, muito obrigado. Felicidades para o futuro. Pedro Barona, treinador do São Pedro do Curval, a justificar aqui, de facto, este resultado, a dizer que se pudesse escolher o minuto do golo seria muito mais tarde. De facto, os treinadores, de acordo com essa situação de que o golo da equipa do União foi, de facto, um acordar para a equipa de Cipriano Madeira, que até aí estava a ter grandes dificuldades para entrar na grande área do São Pedro do Curval. O que é certo é que com o gol do Curval a equipa como que acordou para uma última meia hora que lhe levou então os 3 pontos que lhe dão aqui então esta vantagem e esta primeira vitória no campeonato da divisão de elite. Para fechar então a ronda das entrevistas, como tínhamos prometido, o presidente Rafael Jeremias foi começar logo a sofrer, Rafael. Uma primeira parte difícil, o gol do Curval, mas depois a equipa a responder a preceito com 3 golos. É verdade, começámos um bocado dormentes, assim, estava a ver o jogo, estávamos a deixar correr o jogo, até porque o Curval teve aquela bola, aquele remate que o Nuno deu a palmada para fora. Acabámos por sofrer um gol porque o Curval estava a jogar em contra-ataque, mas eu acho que aí os jogadores de União espavitaram, acordaram, não sei se estavam adormecidos ali dentro, e começámos a demonstrar ao fim e ao cabo aquilo que o União quer. Claro que estamos no início da época, não é aquilo que estávamos a ver a época anterior, é uma nova época. Como sabes, pronto, começámos a treinar até bastante cedo, mas depois tivemos 14 dias parados, acabámos por atrasar. Tínhamos jogos de preparação marcados que acabámos por não realizar. Agora, claro, com o decorrer, a União vai ser sempre uma palavra a dizer. É a União forte para esta temporada, que vai jogar claramente pelo primeiro lugar desta elite. Claro, o União, respeitando os adversários todos que entram em campo, como vimos hoje o Curval entrou com bastante vontade, mas claro que o União irá sempre, é um clube sempre um sério candidato a subir, e por isso preparámos para a equipa, fomos buscar novos jogadores, e eu acho que pronto, queremos lutar para o primeiro lugar. Claro, do outro lado estão várias equipas, se calhar 4 ou 5, que a gente sabe, o Venda Novas, o Reguengos, o Lusitano, umas Alcáçovas,
tens um Viana que tem qualidade, os outros também têm qualidade e que vão bater o pé. Mas claro, no final do campeonato queremos que acabe, esperemos bem que sim, que estejamos em primeiro e que sejamos campeões. Rafael, estamos a viver uma situação difícil, os clubes já viviam dificuldades enormes. Como é que é a vida de um clube nesta altura do Distrital, com esta situação do Covid e com tantas restrições em tudo? É verdade, é muito complicado e nós elementos de direção falamos que eu acho que isto tem que mudar e eu acho que a gente se aclara que no futebol distrital se calhar somos pequeninos, mas a nível nacional somos muito grandes e eu acho que aí terão que ser as associações a bater o pé, porque continuando os clubes a não terem público, muitos, no caso do União, têm o bar alugado, mas tem que funcionar também, e os clubes a viverem da parte dos bares também, vai ser muito difícil. Depois da parte da formação, que está uma incógnita muito grande, que ainda há pouco falámos na última reunião na Associação Futebol de Évora, falámos brevemente da associação, da formação, em que a própria associação não sabe como, quando e como deve ser começar. A gente, em princípio, fica já aqui para os atletas de União, desde os petizes aos júniores, em princípio, mandámos o plano, tínhamos já os horários disponíveis em que os campos a Câmara tinha dado a nós e vamos mandar na terça-feira os dias que é para treinarmos. Se não houver nada em concreto, iremos avançar na outra semana a seguir com os treinos da formação. Mas financeiramente o clube... Atualmente é assim, todos temos dificuldades, a gente quando fazemos um orçamento, é claro, é mesmo assim, o que eu peço também aos patrocinadores é que continuem a apostar e na União que precisamos, os sócios a mesma coisa, não tendo a ver jogos, mas eu acredito que dentro de algum pouco tempo que iremos ter adeptos. Claro que a gente temos alguma coisa para começar, é mesmo assim, mas sendo tudo o conjunto disto tudo a funcionar, que a gente sabe cada coisa, pronto, temos 4 empregados, como a Rádio Nova Antena tem, e tudo o que ronda à volta do Grupo União Sport tem que ser tudo um conjunto. Tira-se daqui um bocadinho para pôr ali, dali depois naquele dia tira-se e põe-se no outro lado, e por isso contamos também, e toda a gente sabe que a coordenação que ajuda bastante na parte do orçamento do clube. Claro que, pronto, como é que é de dizer, temos para aguentar 3, 4 meses, mas eu penso que sim, que não. Tem que haver uma mudança. Porque senão os clubes mais pequenos não é só a União, estamos a falar no geral, de todos, em que, como a gente sabe, fazemos ali o futebol salão, que é mês e meio, e é uma boa receita para começar a pré-época, como há outras festas. O Cibor acabou por desistir, que não fez a festa dele, o Escoral é bastante difícil, de certeza também, não sei. Costuma fazer a festa de verão, que é o clube que faz. Eu acredito que as coisas são muito complicadas para esta época. Apesar da Associação de Futebol de Évora ter baixo na zona elite 40% na parte da equipa sénior, nas inscrições, mas depois o resto mais ou menos baixou 20%. Agora, claro, a gente temos de ter 3 guardas, não temos público, é uma compreensível, 3, porque até que ainda há pouco tempo tínhamos falado nessa situação, até que o Presidente da Associação de Futebol de Évora não pode dizer, porque há 2 anos tínhamos falado que era para reunir uma comissão para fazer semana a semana, jogo a jogo. O jogo de risco teria que levar policiamento, o jogo que fosse de menos risco poderia levar um ou 2 elementos, e os jogos que não tivessem risco à partida levavam elementos, ou fosse da direção, que fosse segurança responsável. E eu falei com essa situação, mas ele disse que não dá, tem que ser os 3 elementos. Agora, claro, ainda houve, a gente sabe que pagamos 50%, ainda houve essa situação de não se pagar o policiamento, mas por enquanto não, está tudo na mesma, e claro, a taxa de jogo baixou, mas é o que eu digo, pronto, os clubes contam com algumas receitas que não estão a ter, e não sei até que ponto a gente vamos fazer o esforço, e estamos cá para de um mês para o outro tentarmos espernear, como se diz na maneira de falar português alentejano, vamos tentando colmatar aqui e além. Claro, depois que os sócios, quando começarmos a ter adeptos
apareçam ao clube, que é isso que nós contamos, que apoiam a equipa, e como disse, pronto, o jogo de hoje foram os 3 pontos. Eu acredito que a equipa vai rodando porque teve bem parado, entraram elementos novos que vão a pouco e pouco. Eu acredito que temos uma equipa para lutar até ao fim do campeonato. Uma última questão, Rafael. O União vai regressar à prova rainha do futebol português, à Taça de Portugal. Infelizmente não vai haver público. Calhou o Feirense, um dos candidatos este ano assumidos à Liga máxima do futebol português. O Cipriano diz que é um jogo para desfrutar. O Presidente tem também alguma esperançazinha lá no fundo, porque nestas coisas da taça há sempre... Claro, de percentagem. Claro, é mesmo assim, porque a gente são os pequeninos, eles têm que lutar para ganhar a gente, e a gente de certeza que vamos dar tudo em campo. Sabemos que vai ser difícil, mas eu às vezes na conversa com os jogadores dou-lhe na brincadeira de que a gente chega ao empate ao fim dos 120 minutos e depois o Nuno Brás defenda 2 ou 3 penaltis, passamos a eliminatória. Agora, claro, temos que fazer os 90 minutos e chegar ao empate, e claro, se pudéssemos ganhar num contra-ataque ainda era melhor. Sabemos que é difícil, é uma equipa de outro campeonato, são todos profissionais, treinam de dia, de manhã e praticamente à tarde. Vai ser difícil, pronto, calhou-nos essa fava. Mas há sempre, para mim, como Presidente, tenho sempre uma esperançazinha de conseguirmos ultrapassar. Sei que é difícil, não vou dizer aos sócios, não, vamos passar, não tenho as coisas no sítio e penso que sim. Rafael, só uma última questão. Isto começou hoje, certamente que houve conversas na Associação de Futebol de Évora. Só se houver uma grande desgraça é que isto volta a fechar, senão isso seria mesmo, diria, o fim dos clubes. Sim, pronto, em princípio, até porque foi preparado pela Associação de Futebol de Évora a Taça de Inês Vital ser só no fim. A Taça de Inês Vital só se realiza se realmente, se este correr tudo bem, porque temos preparado realmente, só temos 3 fins de semana livres, desde que começa agora a época até ao final, até dia 25 de Abril. Claro que houve a situação de houver alguns jogos em atraso fazer-se à quarta-feira. Antigamente, quando era a Taça de Honra de Évora, houve jogos à quarta-feira, teremos que fazer, é mesmo assim, faz conta que em vez de ser um treino, faz-se um jogo. Agora, claro, vamos ver, a gente sabe este fim de semana ficaram 2 jogos de fora, se calhar vão ter que marcar durante a semana, é mesmo assim, mas pronto, cá está, vamos ver. O feedback da associação é que isto é para ir até ao fim, pronto, é mesmo assim, pode não se realizar a Taça de Inês Vital, e aí o campeonato prolongará até dia 29, salvo erro, de maio, e aí, pronto, acaba mesmo nessa altura, não se prolonga para junho. O que nos disseram, ou havendo jogos ou não havendo, pronto, se houver algumas jornadas em termo, a dia 29 acaba e depois, consoante as equipes, quem estiver à frente é que sobe, depois o segundo lugar irá à Taça de Portugal, e se não, pronto, nesse caso não havendo Taça de Inês Vital, o terceiro lugar irá ser convidado a ir à Taça de Portugal. Muito bem, muito obrigado, Rafael Jeremias. Aqui ficaram as declarações do presidente do Grupo União Sport. Já vai longa as nossas entrevistas. Cipriano Madeira, Paulo Pinheiro, com de facto uma homenagem muito sentida a Duarte Chiola. Disse aqui que vai envergar a camisola 11 até jogar à bola. Fica de facto essa a referência para um dos capitães do Grupo União Sport. Cipriano Madeira também a falar das dificuldades, tal como Pedro Barona. É o início, Paulo, de uma caminhada que esperemos que não tenha interrupções até finais de abril, princípios de maio. Começa com o pé direito o Grupo União Sport, vitória por 3-1 no Parque Desportivo de Corval, mas não se pense que foi fácil, não foi, não senhor. O Corval esteve a vencer por 1-0 e só na última meia hora a equipa do União jogou aquilo que pode e deve fazer, porque até aí a equipa esteve com muitas dificuldades perante um adversário claramente mais débil. Ficam então as despedidas neste retomar do futebol. 7 meses depois, cá estamos para levar até si, como sempre, a melhor informação. Boa tarde, bom resto de fim de semana.